Desde que eu vim aqui pro Enem, eu tô adorando essa vida de estrela de aula online. Menina, ensino médio, vivia para jogar handball. Gostava muito de jogar bola, né, handball. Eu lembro que eu fiz uma abaixo-assinado lá na minha escola pra gente ter mais tempo de recreio, porque os meninos tinham 3 dias de quadra e as meninas só tinham 1 dia de quadra. Eu falei, como assim? Que absurdo! Aí a gente conseguiu igualar e aí handball era minha paixão, tanto que eu queria fazer educação física. Mas assim, eu acho que eu nunca fiquei de recuperação, por exemplo. Né? Então, mas eu era nerd, mas ao mesmo tempo eu era da bagunça mais de jogar bola, assim, não de bagunça em sala. Acho que talvez assim, de soltar uma gracinha e tal, mas de ser expulsa de sala, ou então repetir, essas coisas de recuperação, eu nunca fiquei, não. Na minha época não tinha nem Enem, né? Era um vestibular para cada faculdade. Eu ia fazer na UF e tal. E aí o vestibular da UF, para fazer educação física, a específica era História, não sei porquê, e Biologia. E eu já gostava de Biologia, falei, vou fazer Educação Física. Mas aí no 3º ano, eu meio que talvez me perdi um pouco no meio do caminho, então eu não fiz vestibular muito sério. Eu fiz um pré-vestibular, e aí eu me matei de estudar, engordei 10 quilos, fiquei cheia de espinha. Eu lembro que eu reduzi, assim, eu gostava muito de fazer esporte. Parei, e aí como eu comia muito, sempre comi muito. Aí eu parei os esportes, foi quando eu engordei muito, assim, foi 1 ano que eu engordei muito. Isso mexeu um pouco com o psicológico, mas eu estava muito focada, assim, e realmente estudei muito no ano do pré. Era de manhã, estudava, né, a manhã inteira, e à tarde era sozinha estudando, então, assim, fiquei 1 ano estudando muito, e aí tinha um professor de biologia que eu gostava muito, muito, nas aulas dele do pré. E eu ficava assim, caraca, quero dar aula igual a ele. E aí foi quando eu fui para biologia. Aí eu decidi fazer faculdade de biologia e na época que eu fiz ainda não era Enem. Aí eu fiz um para UERJ, um para FRJ, um da Rural, um da Unirio e o vestibular da UF. Foram 5 vestibulares, 5 provas diferentes. O ano do pré foi um ano que eu parei para estudar. E aí parei mesmo, assim, não estava namorando na época. Eu aprendi talvez a estudar, eu acho que no pré. Que aí um orientador fez um plano de estudos, né, para mim. Então, de manhã eu assisto às aulas e fundamental, à tarde sozinha, ler o conteúdo, tentar fazer exercício, assim, e aquele momento sozinho, sabe? E tentando ali fazer o exercício para depois levar para a aula seguinte. Então, meio que eu aprendi a estudar, né, focando assim pro vestibular, foi no pré mesmo. Foi assim, esse professor que eu falei, né, foi totalmente por causa dele. E depois do pré-vestibular, eu tive contato com ele e eu falei para ele, professor, eu fui fazer biologia por sua causa, né, foi por causa das aulas dele que eu quis fazer para a faculdade de biologia para ser professora também. Tanto que no meio da faculdade, assim, né, tem várias opções. Na biologia você pode fazer pesquisa, né, você pode focar em animais, em plantas, em animais marinhos. E aí eu estava muito na dúvida porque eu gostava de tudo. Falei, se eu gosto de tudo, não queria focar em nada, vou, né, continuar na licenciatura. E por isso que eu fiz licenciatura em biologia. Mas foi assim, foi no ano do pré que eu decidi. Até então eu nunca falei na minha vida assim, quero fazer biologia. Eu sempre falava educação física. E aí eu fui para biologia, foi no pré-vestibular que eu mudei. Com certeza, hoje em dia cada vez mais. Desde que eu vim aqui pro Enem, eu tô adorando essa vida de estrela de aula online. É sério, eu tô gostando muito e assim, eu sempre gostei de me exibir, assim, tipo, de falar, nunca tive vergonha de falar na frente dos outros, isso não é problema. Eu gosto e para falar de biologia eu gosto mais ainda, porque é um assunto que eu gosto. Então, assim, tô feliz. Depois da biologia, eu fiz outra faculdade, eu fiz engenharia ambiental, com o objetivo de fazer mais pelo meio ambiente. Assim, eu acho que eu já faço bastante coisa dando aula, falando sobre, né, como a biologia funciona para tentar alertar sobre os problemas ambientais, né, fazendo o meu papel. Mas eu achei que na engenharia ambiental eu podia talvez atuar mais, sabe, fazendo alguma coisa assim mais efetiva, trabalhando no IBAMA, talvez, algo assim, né, mas nunca trabalhei na área. Mas eu sou formada em engenharia ambiental também. Mas talvez assim, não sei também, né? Mas é um plano que pode ser para o futuro. Eu trabalhar como, né, de repente, uma consultoria ambiental, algo do tipo, assim, paralelo à sala de aula, é possível, né? Não sei. Pois é, porque, né, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né, no mundo, assim,
sei lá, né, tanta novidade, né, por ser um momento de pandemia, né, um momento onde o psicológico de muita gente está realmente assim, passando por mudanças, então pode ter algumas pessoas mais, né, mais sensíveis, né? Então, assim, o psicológico eu acho que está contando muito nesse momento para todo mundo, né? Seja para a pessoa se manter ali estruturada no foco, sem estar vendo os amigos, né, os parentes, né? Cada um está passando, né, por esse momento pandemia de uma forma, mas, cara, assim, o que eu posso dizer é que vale a pena. Assim, estar numa universidade pública vale a pena. Por exemplo, eu fiz faculdade na UF, que é uma universidade federal, e a minha experiência na biologia foi fazendo uma federal. A engenharia eu fiz numa universidade particular, porque eu trabalhava de dia, então tinha que ser à noite. Então eu vivi os dois contextos, assim. Faculdade particular, né, assim, pode, né, mesmo que tenham professores bons também, ela tem toda uma dinâmica diferente, sabe? Sem contar o gasto, porque é muito caro também. E assim, não tem comparação, tá numa faculdade pública, tem o benefício de ser gratuito, você tem ali os melhores, né, cérebros ali nas universidades, você tem ali talvez mais acesso, né? Na minha época tinha as bolsas, né? Eu fiz um período da minha faculdade, eu fui fazer em outra universidade, então esses intercâmbios, né, fundamentais, esse acesso ali na área de pesquisa. Então assim, o que eu diria é que é um ano da vida que a gente para, né, para focar nisso e vale a pena. Você decidir fazer, vou prestar vestibular, mas fazer meia boca, estudar mais ou menos, ficar saindo no final de semana e, né, durante a semana a pessoa tem a rotina de estudo. Aí se no final de semana ela só se dedica só a se divertir, né, ok que a pessoa tem que se divertir, mas aí talvez não, ela vai estar perdendo aquela oportunidade de sedimentar o que ela estudou durante a semana. Então ela está dedicando aquele ano efetivamente com o foco de passar no vestibular, talvez ela, né, isso possa até acabar indo sabotando. Mas, de novo, né, cada um sabe do seu psicológico, tem que administrar. Então, assim, resumindo, vale a pena o esforço, porque é um ano de sacrifício. Não adianta achar, não tem como achar que vai ser de boa. Vai ser só mais um ano, vou tentar levar aqui, né? Não, eu mereço, vou sair hoje. Assim, é um ano de sacrifício, tem muita gente querendo, é concorrido, né? Dependendo do curso que a pessoa quer. Mas o que eu diria, assim, se eu tivesse um filho nessa idade, né, tendo que dar um conselho para alguém que eu gosto, o conselho é, cara, foca, é um ano, cria esse objetivo, né, uma meta, faz o seu planejamento de estudo, foca na orientação, né, que o seu curso está te dando, e é isso. E mete a cara que vai valer a pena. Você vai estar numa universidade federal, estudando de graça, com os melhores professores, né, depois você vai ter um currículo, né, muito bom, vai te dar mais acesso. Então, assim, o que eu diria é que vale a pena, mas não vá achando, né, não vá achando que vai ser muito fácil, né, caminho tranquilo, porque não é. Né? Se fosse fácil também não teria graça, né? Não graça no sentido de ser engraçado, mas porque tem, né? A gente tem que fazer sacrifício para ter o benefício depois. Quando vem muito fácil, tem alguma coisa estranha. Então, é isso, a vida de adulto mostra isso pra gente. Quando vem muito fácil, essas coisas assim, né, muito fácil, assim, complicado, tem que se dedicar mesmo. E aí, né, a maior parte do que vai ali contribuir para a sua aprovação é a sua dedicação, né? É você estar ali focado e é isso.